E aí, rapaziada, beleza? Bom, sabemos que a Bíblia é um livro recheado de interações sobrenaturais, principalmente interações com anjos, que são aquelas criaturas do mundo espiritual que têm um contato direto com Deus. Então eu tratei de selecionar algumas passagens da Bíblia que deixam assim muito explícito essas interações. Então eu vou começar primeiro falando sobre Gênesis capítulo 19. Para fazer uma introdução a esse acontecimento do Gênesis capítulo 19, eu vou falar que Abraão foi visitado por 3 visitas misteriosas. Então, eu vou ler esse trecho, que é o capítulo 18 do livro de Gênesis, para poder fazer uma espécie de preâmbulo para com o capítulo 19. Bom, na verdade eu não vou ler, eu só vou ler o capítulo 19. Eu vou falar assim, com as próprias palavras, né? Essa introdução. Bom, 3 anjos apareceram a Abraão, né? Apareceram repentinamente a Abraão. Aí Abraão falou pro servo dele preparar um banquete para os anjos de Deus. Aí os anjos de Deus, eles cearam com Abraão, fizeram o banquete com Abraão. E um anjo ficou meio que aparelhado, né? Como é a linguagem dos ubandistas, né? Aparelhado, percebeu uma espécie de incorporação. Deus falou através da boca do anjo que a esposa de Abraão, Sara, teria um filho que seria um varão patriarca de um grande povo. No caso, o Isaac, né? Então, Sara escuta essa conversa e ela não acredita, né? Tanto é que ela dá risada. Ela pensa, pô, como sou idosa, porque naquela época tanto Abraão quanto Sara eles já tinham idades avançadas. Então, pô, a Sara pensou, como pode? Eu com essa idade vou ficar grávida. Aí Deus leu o pensamento dela e falou, né? Pô, como é que você tá pensando isso? Afinal de contas, eu não sou o Senhor, que para mim nada é impossível, posso fazer qualquer coisa. Aí a Sara ela fez de conta que não tinha pensado isso, né? E tal. Bom, esses anjos que visitaram Abraão, eles falaram com ele que haveria alguma coisa nas cidades de Sodoma e Gomorra. Falou que Deus ia aniquilar Sodoma e Gomorra por causa da iniquidade. Uma cidade muito devassa, estava muito terrível. E Deus estava querendo limpar completamente Sodoma e Gomorra. Mas Abraão, como ele tinha parentes naquela região, ele falou, pô, será que não tem ninguém justo e reto que o Senhor possa poupar? Será que não tem 20 pessoas lá que o Senhor possa poupar? Aí o Senhor falando com Abraão, pô, se tiver 20, eu vou poupar a cidade inteira. Aí Abraão foi reduzindo, né? Não, mas se tiver 10, será que você poupa? Sim. Não, mas se tiver 5, será que você poupa? Sim. Aí Abraão chega, não, mas e se não tiver, se só tiver um, né? E se só tiver meia pessoa, será que o senhor... Aí tá, a conversa é encerrada e os anjos se encaminham para Sodoma e Gomorra. Aí, o que acontece em seguida é o que eu vou ler aqui. Gênesis capítulo 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma já tarde, e Ló estava sentado à porta da cidade. Ao vê-los, ergueu-se, foi ao encontro deles e, prostrado com o rosto por terra, disse-lhes:
Peço-vos, meus senhores, que venhais para a casa do vosso servo passar a noite e lavar os pés. Levantar-vos-eis de manhã cedo e prosseguireis o vosso caminho. Responderam-lhe: Não, passaremos a noite na praça. Mas Ló tanto o instou que o acompanharam e entraram em casa dele. Preparou-lhes de jantar, mandou cozer pães ázimos e eles comeram. Ainda não se tinham deitado quando os homens da cidade, os homens de Sodoma, desde os mais novos até aos mais velhos, todos sem exceção, rodearam a casa, chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que entraram na tua casa essa noite? Trá-los para fora a fim de os conhecermos. Lembrando que na linguagem bíblica, conhecer uma pessoa muitas vezes significa fazer sexo com ela, transar com ela, né? Ló veio à entrada da casa e, fechando a porta atrás dele, disse-lhes: Suplico-vos, meus irmãos, não cometais semelhante perversidade. Escutai-me, tenho 2 filhas ainda virgens. Eu vou-las trarei, fazei delas o que vos aprouver. Mas não façais mal a esses homens, porque vieram acolher-se à sombra do meu teto. Eles responderam: Retira-te daí. E acrescentaram: Cá está um homem que chegou como estrangeiro, que agora é o nosso juiz? Pois bem, vamos fazer-te pior do que a eles. E empurrando Ló violentamente, avançaram para arrombar a porta. Mas os 2 homens estenderam a mão, meteram Ló dentro de casa e fecharam a porta. Feriram de cegueira os homens que estavam na frente da casa, novos e velhos, de tal modo que eles inutilmente se esforçavam por encontrar a porta. Ou seja, os caras da cidade de Sodoma tentaram invadir a casa de Ló para abusar dos anjos. Aí os anjos intervieram-se e cegaram toda essa galera. Aí continua aqui. Os 2 homens disseram a Ló: Quantas pessoas ainda tens aqui? Manda sair dessa região os teus genros, os teus filhos, as tuas filhas e todos os parentes que tiverem na cidade. Pois vamos destruir todas essas terras, porque o clamor que se eleva contra os seus habitantes é enorme diante do Senhor, e o Senhor enviou-nos para os aniquilar. Ló saiu e falou assim: Bom, aí, né, tudo o que se desenrola depois disso é que Ló e a família dele é escoltada pelos anjos para fora da cidade, né? Aí Deus começa a destruir a cidade com armas nucleares, né? Que na Bíblia está descrito como uma chuva de fogo. E aí tem toda aquela história de que os anjos falam para não olhar para trás, para não ver a estátua de sal, mas a esposa do Ló desobedece e olha para trás e vira uma estátua de sal. Essa é um momento muito conhecido da Bíblia, né? Bom, agora vamos para um outro trecho que é Jacó luta contra um anjo, que está em Gênesis capítulo 32. Eu tô com a Bíblia aberta aqui, deixa eu botar aqui em Gênesis capítulo 32 para me situar melhor. Eu não lembro muito bem como que Jacó chegou até o anjo, como o anjo apareceu a Jacó. Eu só lembro que Jacó estava num monte, né? Ele estava num monte. Então, deixa eu me situar melhor aqui para poder fazer uma introdução a esse acontecimento, né? Bom, vamos ver aqui. Bom, a coisa acontece a partir do versículo 25. Vamos lá. Tendo ficado só, alguém lutou contra Jacó até ao romper da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, comprimiu-lhe a coxa, e a coxa de Jacó deslocou-se, enquanto lutava com ele. Deixa-me partir, disse-lhe ele, porque já rompe a aurora. Jacó respondeu: Não te deixarei partir enquanto não me abençoares. Perguntou-lhe então: Qual o teu nome? Ao que respondeu: Jacó.
O teu nome não será mais Jacó, replicou, mas Israel. Ou seja, o anjo rebatizou Jacó, né? Botou um outro nome nele. Deixou de ser Jacó e se passou a se chamar Israel. Porque combateste contra um ser celeste e permaneceste forte. Jacó interrogou, dizendo: Peço-te que me diga o teu nome. Por que me perguntas o meu nome? Respondeu ele. Então abençoou. Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque vi um ser divino face a face e conservei a vida, disse ele. O sol principiara a levantar-se quando Jacó deixou o Penuel, coxando por causa de sua coxa. É por isso que os filhos de Israel não comem ainda hoje o nervo grosso que está na cavidade da coxa, porque Jacó foi ferido no nervo grosso e na cavidade da coxa. Ou seja, os filhos de Israel são os judeus, né? Aí eu tenho uma Bíblia, né, que é uma versão assim meio que do Papa, e ela tem umas notas de rodapé. Eu vou ler essa nota de rodapé aqui, porque é muito interessante, né? E serve para ilustrar essa interação que Jacó teve com esse anjo. Deixa eu ler aqui então. Jacó, ficando só, viu-se empenhado durante a noite numa luta corpo a corpo com um personagem misterioso. Este concedeu-lhe a bênção, mas recusa-se a revelar seu nome, pois que, para os antigos, conhecer o nome significava ter domínio sobre quem o levava. Deve tratar-se de uma explicação popular do nome de Israel, exprime uma experiência religiosa vivida pelo patriarca. Nas horas difíceis, não sentimos também vontade de lutar com Deus? Bom, eu não sei. Aí o cara já está botando uma explicação racional para um acontecimento sobrenatural, né? Bom, agora o próximo trecho é um trecho de Daniel, em que ele está tendo uma série de visões, né, de premonições. De repente, ele se depara com uma criatura na frente dele, né, que vem a se apresentar a ele como sendo o anjo Gabriel. Então, Daniel capítulo 8. Deixa eu encontrar aqui o livro de Daniel. Deixa eu localizar aqui. Salmo, Daniel, se não me engano é pela página 800 e tanto. Deixa eu ver aqui. 800 página 900. Daniel capítulo 8. Vamos ver aqui. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 8, né? Bom, vamos lá então. Deixa eu ver. Ora, enquanto eu contemplava essa visão, Daniel capítulo 8, a partir do versículo 15. Aí é o relato do Daniel. Ora, enquanto eu contemplava essa visão e procurava compreendê-la, notei que estava de pé diante de mim um ser de forma humana. Ouvi uma voz de homem que vinha do meio do Ulai. Gabriel, gritava ela, explica-lhe a visão. Dirigiu-se nesse momento para o lugar onde eu me encontrava. Ao aproximar-se, fui acometido de terror e caí de face por terra. Gabriel disse-me: Filho do homem, fica sabendo que essa visão se refere ao tempo final. Enquanto me falava, desfalecia eu de rosto por terra, mas tocou-me e pôs-me de pé, aí onde me encontrava, e disse: Eis que vou manifestar-te o que é de virá nos últimos tempos da ira.
porque o fim tem a sua hora. O carneiro de 2 chifres que viste representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei de Javã. O chifre grande que ele tem entre os olhos é o primeiro rei. A sua fratura e o nascimento dos 4 chifres em lugar dele significam 4 reinos que saem dessa nação, mas sem que tenham a mesma potência. No fim do seu império, quando os infiéis tiverem enchido a medida, surgirá um rei carregado de crueldade e manha. O seu poder crescerá, todavia, de modo algum por ele mesmo. Causará extraordinárias devastações, será bem-sucedido em suas empresas, exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à habilidade, fará triunfar a perfídia. O coração dele inchará de orgulho e levará à morte muita gente por traição. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será esmagado sem intervenção de mão humana. A visão a respeito das tardes e das manhãs que te foi mostrada é perfeitamente verdadeira. Porém, tu guarda em segredo essa visão, porque se refere a dias longínquos. Então eu, Daniel, desfaleci. Fiquei doente durante muitos dias. Depois disso, tornei a entregar-me ao trabalho em assuntos do rei. Fiquei estupefato com a visão que tive, totalmente incompreensível para mim. Velho, muitas vezes quando a gente tem contato com uma criatura sobrenatural, a gente tem essas coisas, né? O nosso organismo entra em algum tipo de colapso e é uma coisa realmente incompreensível, difícil de entender. Interessante essa interação com o Daniel, porque tem muita linguagem que é simbólica, né? Que é arquetípica, que é aqueles arquétipos que são bem do tempo do Daniel, né? Como o bode com chifres, carneiro, um carneiro com chifre, um bode peludo, né? Que são aqueles símbolos que Daniel tinha muita... que estava sempre no contexto dele, né? Da época dele, da cultura, do povo dele. Então, quando essas coisas do alto, essas coisas do mundo espiritual estabelecem uma comunicação com a gente, eles precisam utilizar a nossa linguagem para se fazer algo compreensível para nós. Então, eles se valem dos arquétipos presentes dentro da nossa mente para poder se comunicar. Então, por isso que ele viu um bode, viu um carneiro. Mas se fosse um homem do agora, né, de uma megalópole, ia ver alguma outra coisa, ia ver, sei lá, um tablet, um prédio, algo que o valha, né? Dentro dos arquétipos do nosso inconsciente coletivo atual. Bom, vamos agora para o próximo acontecimento que está no livro de Tobias. O livro de Tobias é o seguinte: é um livro que não existe na Bíblia protestante, só existe na Bíblia católica. Então você só vai encontrar esse acontecimento na Bíblia católica. E no caso, eu tô aqui com uma Bíblia católica, muito bonita por sinal. Então deixa eu localizar aqui o livro de Tobias. É um acontecimento que ele, o pai dele e a família dele tem uma interação assim muito bonita com o anjo Rafael. Deixa eu localizar aqui o livro de Tobias. Página 419. Deixa eu ver aqui. Localizar aqui o livro de Tobias. Bom, deixa eu ver qual o capítulo.
Capítulo 12, vamos lá. Bom, só para contextualizar um pouco, havia uma parente do Tobias que estava muito doente, né? Aí ele teve que realizar uma viagem para um outro lugar para encontrar parentes dele que pudessem ajudar no tratamento. Acho que era a mãe dele ou era o pai que estava muito doente. Aí Tobias recebeu um auxílio, né, de um personagem misterioso que acompanhou ele durante a viagem, né? Inclusive ensinou ele um sortilégio para espantar uma certa casta de demônios a partir dos odores, a partir do cheiro. Que tem uma passagem nesse livro que é assim: ele estava pescando, estava lá durante a viagem, passando perto de um rio, ele resolveu pescar para poder ter alguma coisa para comer. Aí o anjo Rafael, só que nessa altura, Tobias ainda não sabia que o anjo Rafael era um anjo. Pensava que era apenas um ser humano, como qualquer outro, né? Aí ele pesca o peixe, aí eles comem. Aí o anjo Rafael, né, que era essa companhia que estava com o Tobias, aconselhou o Tobias que não jogasse o fígado do peixe fora, porque em algum momento eles utilizariam esse fígado para fazer uma espécie de incenso para afastar demônio. Aí o Tobias ele guarda o fígado do peixe, né? Aí depois eles utilizam esse fígado para fazer uma espécie de incenso que afasta um demônio que estava possuindo a esposa do Tobias. Bom, vamos lá então, né? Na parte que o anjo Rafael se revela. É Tobias capítulo 12. Agora eu vou ler aqui. Peraí, deixa eu ver qual o versículo que começa o bagulho. A partir do versículo 6 aqui, ó. Tá, vamos lá. Então Rafael chamou os dois à parte e disse-lhes: Louvai a Deus e agradecei-lhe, exaltai-o e apregoai a todos os viventes o que fez por vós. Pois é bom louvar a Deus, exaltar o seu nome e apregoar as suas obras. Não vos canseis de o confessar. Se é bom guardar o segredo do rei, é coisa louvável apregoar as obras de Deus. Fizeste bem e nada de mal vos acontecerá. É boa a oração como o jejum e a esmola, acompanhada pela justiça. Melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade. Melhor é dar esmolas que acumular tesouros, pois a esmola livra da morte e limpa de todo pecado. Os que praticam a misericórdia e a justiça serão cumulados de felicidade, enquanto os pecadores são seus próprios inimigos. Anunciar-vos-ei a plena verdade, sem vos ocultar coisa alguma. Já vos declarei e disse: é bom guardar os segredos do rei, mas é glorioso proclamar as obras de Deus. Enquanto tu oravas, tu e a tua nora, Sara, eu apresentava diante do Senhor as vossas orações. Enquanto enterravas os mortos, também estava contigo. Quando sem lentidão te levantavas e deixavas de comer, a fim de o sepultar, não deixava de ver a tua boa obra, estava junto de ti. Por isso, Deus enviou-me para te curar, a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que apresentam as orações dos justos e tem lugar diante da majestade do Senhor. Ao ouvirem isso, ficaram os dois confusos e prostraram-se com o rosto em terra, cheios de temor. Disse-lhes então Rafael: não temais, a paz esteja convosco, louvai a Deus por toda a eternidade. Quando eu estava convosco, não era por minha própria vontade, mas pela de Deus, e por isso deveis louvá-lo sempre. Todos os dias na vossa presença, eu nada comia nem bebia na realidade, apenas parecia fazê-lo.
Agora louvai a Deus, porque eu volto para aquele que me enviou. Escrevei tudo o que convosco sucedeu. Dito isso, elevou-se. Então Tobit e o seu filho. Tobit é o pai de Tobias. Então Tobit e o seu filho levantaram-se, mas não o tornaram a ver. Louvaram e glorificaram a Deus durante 3 horas, dando-lhe graças pelas suas grandes obras, já que um anjo de Deus lhe tinha aparecido. Pô, olha só que coisa bonita, né? Eles estavam na presença do anjo Rafael, cara, que é o anjo da cura, né? E promoveu curas na família de Tobias. Cara, é um negócio lindo, é lindo demais isso. E você vê, né, que os anjos, eles possuem muitas atividades, né? Eles são colocados a realizar vários tipos de atividades e todos eles têm essa capacidade de se camuflar de seres humanos. Eles se imiscuem no contexto humano de maneira que muitas vezes não é possível você saber se um anjo é um anjo ou um ser humano, porque eles conseguem realmente se passar por ser humano, né? Aí é engraçado que o anjo Rafael ele falou, né, que parecia que ele estava comendo e bebendo com eles alguma coisa, quando na verdade ele só estava fingindo, né? Fingindo que comia e bebia, porque ele só estava fingindo ser um ser humano, né? Por conta de um desígnio que Deus deu para ele, uma tarefa que ele tinha essa necessidade de se passar por ser humano, né? Bom, agora vamos aqui no livro de Lucas. Livro de Lucas, né? Que é um contato com o anjo Gabriel, cara. Aquele momento que o anjo Gabriel ele aparece para Maria. Deixa eu localizar aqui o livro de Lucas. O livro de Lucas, acho que vem depois de Mateus, depois de Mateus. Lucas capítulo 1. Capítulo 1, a partir do versículo 26, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, aí aquele momento que o Gabriel aparece para Maria e faz a anunciação de que ela será mãe do Filho de Deus. Aí vamos lá então. Ao 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, da casa de Davi. Da casa de Davi significa que José é da linhagem de Davi. E o nome da virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe: Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Ao ouvir essas palavras, ela perturbou-se e inquiria de si própria o que significava tal saudação. Disse-lhe o anjo: Não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dar-lhe-á o trono de seu pai Davi. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isso, se eu não conheço homem? Bom, quando ela fala se eu não conheço homem, ela fala que ela é virgem, né? Porque nesse contexto conhecer está numa conotação sexual. Então ela fala: Como será isso se eu não conheço homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso mesmo é que o santo que vai nascer há de chamar-se Filho de Deus. Também a tua parente Isabel,
concebeu um filho na sua velhice e está já no 6º mês. Esse filho que Isabel concebeu é João Batista, aquele que batizou Jesus nas águas do Rio Jordão, a quem chamavam estéril, porque nada é impossível a Deus. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se de junto dela. Cara, esse acontecimento assim, eu tenho uma teoria na minha cabeça que é o seguinte, de que Jesus ele é fruto de uma inseminação artificial alienígena. Quando Gabriel aparece para Maria, é uma entidade que vem de algum lugar que a gente chama de anjo Gabriel e dá essa notícia de que o Espírito Santo vai fecundar Maria para que ela tenha esse menino santo que chamar-se-á Jesus. Olha, essa coisa do Espírito Santo fecundar Maria pode ser que seja assim uma inseminação artificial. Maria é abduzida e eles fazem uma inseminação artificial para que nasça Jesus, porque tem toda uma importância genética. Tem a linhagem do Davi e tem a genética, né? Eles botam a genética dele junto com a genética do Davi. Isso é um assunto muito complexo, porque lida com o sangue e a genética, que tem todas as informações, as constituições para vir, para tudo culminar naquela criatura de Jesus ali. E viver tudo aquilo que ele viveu e a importância dele fazer tudo o que fez, né? Isso não anula nem um pouco a santidade de Jesus. Isso não anula nem um pouco a importância de Jesus como o nosso Salvador que ele é. E, bom, esse vídeo vai ficar finalizado por aqui. Essas são apenas algumas passagens que eu selecionei na Bíblia de contatos com anjo, né? Tem várias outras passagens, mas eu selecionei essas. Então, isso é para mostrar que o decorrer da existência humana é permeada por acontecimentos sobrenaturais. Tem sempre criaturas que vêm de uma outra realidade para cá, interagem com seres humanos, e isso sempre causa uma reviravolta na existência humana, dá um outro rumo para a saga humana. E tem sempre um plano sendo seguido, um propósito, um caminho sendo percorrido, né? Tem sempre um desígnio divino por trás, uma agenda sendo cumprida e tal. E é isso aí, rapaziada. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Tamo junto. Fiquem com Deus. E luz pra nós.